Não adianta nada nós enfrentarmos um problema e não sabermos como dar uma solução a ele. O meu canal é um canal de educação, então eu procuro sempre trazer para vocês alguma coisa que venha solucionar um eventual problema que você tem. Nesse momento, eu vou falar de entraves e solução para você não enfrentar um inventário quando tiver vários herdeiros. Primeiro, vou falar sobre os conflitos. Como é que eles surgem? É bem comum que aconteça um conflito entre herdeiros antes, durante e depois de um inventário. Para iniciar o inventário, todos devem estar de acordo, porque senão tem que ir para o judiciário. Aí a coisa complica. Na hora da divisão do monte, também pode haver insatisfação entre herdeiros. Na hora de pagar as despesas do inventário, a família lida com altos gastos e muitas vezes precisa vender um ou alguns bens da herança para arcar com as despesas, porque nem sempre todos os herdeiros têm recursos para arcar com os custos do inventário. Isso é uma fonte certa de conflitos. Aí, quando chega a hora de definir os quinhões na partilha dos bens, podem surgir novos conflitos. E aí, o que é que acontece? O inventário fica trancado. E o que significa isso? O que significa um inventário trancado? Trancar um inventário é dar uma parada até que se resolva todos os incidentes, quaisquer que sejam eles, que aconteçam durante o inventário. No inventário se faz a relação de um patrimônio que será transferido para os herdeiros, como bens imóveis, direitos, ações, saldo bancário, aplicações, obras de arte e muitos outros bens. Se na hora de dividir, de pagar as despesas, de vender um ou mais bens, começar uma briga, o inventário vai ficar parado até que isso se resolva. Tem herdeiros que contam até talheres para dividir. Tem herdeiros mesquinhos. Tem pessoas que querem tudo para si e esquecem dos outros. Mas olha só, chega de falar de inventário, agora eu vou trazer uma solução para vocês, porque não precisa ser assim. Muitos chefes de família ignoram que podem fazer um planejamento patrimonial da família para evitar que os seus herdeiros tenham que enfrentar um inventário. Uma família que faz o seu planejamento patrimonial jamais irá viver esses tormentos, porque o patrimônio ficará protegido e todos os herdeiros já saberão como agir para fazer valer os seus direitos sem brigas, sem grandes gastos e, principalmente, sem inventário. Como acabamos de constatar, o inventário é o pior instrumento do direito sucessório. Com o planejamento patrimonial, os patriarcas da família escolhem transferir os bens que estão no seu CPF para uma pessoa jurídica, planejando e organizando da melhor forma o que acontecerá com tudo que eles construíram, com inteligência e amorosidade, pensando sempre no futuro dos seus filhos. Mas o planejamento patrimonial da família tem outros objetivos concretos, como, por exemplo, evitar a dilapidação do patrimônio, administrar os bens, os imóveis alugados, administrar discussões, fugir delas sobre temas em caso de separação e divórcios, reduzir os gastos com tributos, evitar dúvidas e desentendimentos que normalmente acontecem entre irmãos, buscar a saída mais econômica
conveniente e rápida para evitar a sucessão. Enfim, existem inúmeras formas de proteger o patrimônio de uma família. Mas a principal delas, inegavelmente, é evitar o inventário. O planejamento patrimonial da família utiliza cláusulas que garantem que o seu fundador, o chefe da família, continue como único e absoluto gestor do seu patrimônio. Não precisa temer que, vou fazer um patrimônio e aí o advogado disse que eu tenho que fazer uma doação para os herdeiros dentro da holding familiar. Não, não é assim. Você faz uma doação de cota, você transforma os seus bens, o seu patrimônio, em cotas de capital social, transfere para os herdeiros, sim, as cotas do capital social, mas você fica gerindo esse patrimônio. Você fica como único e absoluto gestor desse patrimônio. Porque você é o chefe da família, porque você é o fundador da holding familiar. Todas as ações atuais e futuras são garantidas por contratos que não deixam dúvidas sobre como se dará a constituição de uma holding familiar. Com a integralização do patrimônio nessa pessoa jurídica, com a doação de cotas de capital social aos filhos, que são os herdeiros, depois disso, dessa doação, você não perderá o domínio sobre os seus bens, porque a gestão permanente e vitalícia ficará com os seus donos, que são os pais. Ficará com você, pai. Toda essa tranquilidade dos chefes de família será garantida por contratos na hora de constituir a sua holding familiar, com cláusulas como gestão permanente, que vai garantir que o pai e a mãe continuarão gerindo o patrimônio. A cláusula de reversão, que vai garantir que os pais que sobreviverem ao filho terão os bens retornados a eles. O arrependimento, que dá ao constituidor da holding o direito de se arrepender de qualquer ato que houver estipulado lá dentro. E as outras cláusulas protetivas dos direitos do dono do patrimônio, existem muitas cláusulas. Muitas cláusulas. O domínio sobre os bens do constituidor do patrimônio estará sempre garantido enquanto ele quiser ou enquanto ele existir. Para conhecer mais profundamente como se constitui uma holding familiar, as pessoas devem marcar o que a gente chama de sessão de viabilidade, com um especialista em planejamento patrimonial da família. Uma coisa está ligada à outra. O planejamento patrimonial da família vai garantir que os pais protejam o futuro dos seus filhos. Mas, para isso, eles precisam marcar o que nós chamamos de sessão de viabilidade, porque a sessão de viabilidade é um serviço que nós colocamos à disposição da família. Bom, hoje o que eu queria dizer para você era isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva neste canal e compartilhe essa mensagem com várias pessoas, com o máximo de pessoas que vocês quiserem, porque assim elas ficam sabendo, você estará ajudando milhares de famílias a conhecerem as vantagens de se constituir um sistema que é lícito e que protege o futuro dos seus filhos. Muito obrigada e um abraço. Por hoje é o que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo, que vai estar disponível permanentemente no meu canal do YouTube. Então, um abraço e até breve.